Boa noite. Boa noite. Após reunião com Dilma, líder do PMDB no Senado anuncia para amanhã a reforma ministerial. Ex-gerente da Petrobras diz que Eduardo Cunha tinha a palavra final à indicação de diretor. Violência e crise econômica levam o comércio 24 horas a fechar as portas mais cedo. Contra o ajuste fiscal, sem teto invadem prédios do Ministério da Fazenda em São Paulo e Brasília. Após fugas, funcionários da Fundação Casa denunciam falta de pessoal e ameaças dos internos. Da China ou do Japão, na feira ou no balcão, o pastel tem lugar especial no paladar dos paulistanos. A cidade que nunca dorme está mudando os seus hábitos. A violência e a falta de consumidores têm obrigado o comércio 24 horas a fechar as portas mais cedo. Já precisou comprar flores no meio da madrugada? Excêntrico, né? O Peter já passou por isso. E de madrugada acho que é até melhor o atendimento. Ele veio direto para cá, Avenida Doutor Arnaldo. É que a fama aqui sempre foi varar à noite vendendo flores. Quer dizer, costumava ser assim, né? A crise está atrapalhando muito, então eles preferem comprar outras coisas do que comprar flor. Esta floricultura também na Doutor Arnaldo tem 70 anos. Desses, só nos últimos 2 parou de funcionar na madrugada. O movimento caiu bastante, né? Hoje tem muitas floriculturas e tem esse negócio do site muito concorrido. E não é só a floricultura que está passando por isso, não. E as bancas de jornal? As da Paulista funcionavam 24 horas por dia. Foi-se o tempo. Deu 11 horas da noite e bancas como esta já param de atender. Os moradores antigos aqui desciam, era muito legal. E aqui era ponto de encontro antes. Hoje, nada a ver. Tem muito usuário, muito usuário. Depois das 10, das 22 horas já não tem mais movimento aqui. É até perigoso aqui, tem questão da segurança, essas coisas tudo que a gente, infelizmente, a gente passa por isso, né? Parece que São Paulo está indo dormir mais cedo. Isso afeta também o consumidor, principalmente quando é com serviços necessários, como aqui. Já deve ter acontecido de alguma vez você precisar abastecer o seu carro durante a madrugada. Pois é, agora até alguns postos de gasolina estão tendo que fechar antes da meia-noite. Para onde a gente vai correr se os postos estão fechando? O caso dos postos é ainda pior. É que até durante o dia tem menos cliente vindo abastecer. Segundo o sindicato do setor, houve queda de 20% no movimento dos postos. Imagine de noite, então. É muito complicado você, hoje em dia em São Paulo, não ter mais estabelecimento 24 horas, porque na cidade do nosso tamanho é meio complicado, às vezes, a gente ter tempo no meio do dia para correr e ir atrás do que a gente precisa. E vale lembrar que o prejuízo à noite é duplo, porque o patrão é obrigado, por lei, a pagar 20% a mais pelo expediente noturno. E os patrões praticamente não têm um salário fixo. A gente costuma falar que o funcionário está recebendo mais do que o patrão. Cidade de São Paulo registra queda no número de homicídios em agosto. A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado, mas não levou em consideração as chacinas em Osasco e Barueri, que ficam na Grande São Paulo. Nos crimes morreram 19 pessoas. De acordo com o secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, a queda nos homicídios na capital paulista foi de 20,2%. Em agosto, foram registrados 67 casos na cidade, menor número já registrado na série histórica, que é feita desde 2001. Em agosto de 2014, foram 79 casos. A taxa de homicídios chega a 9,22 homicídios para cada 100 mil habitantes. O índice é menor que o registrado em julho, quando a capital teve 9,38 homicídios por 100 mil habitantes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os números de outros crimes e as estatísticas de todo o estado estão sendo computados e serão divulgados na sexta-feira. Homem é preso em flagrante depois de abusar sexualmente de uma passageira na linha 1 azul do metrô. O caso aconteceu pouco depois das 6h30 da tarde, entre as estações Tiradentes e Armênia. O agressor teria se esfregado em uma mulher quando o trem estava parando. O homem desceu do vagão, mas a vítima foi atrás dele. Um policial que estava no metrô prendeu o agressor, que negou o crime. Para a polícia, marcas de sêmen na mochila da vítima, na roupa dela e na roupa do agressor comprovam o abuso.
Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto invadiram o prédio do Ministério da Fazenda, no centro de São Paulo. Eles fizeram um protesto contra o ajuste fiscal. Entre os cortes anunciados pelo governo federal está o programa Minha Casa Minha Vida, que deve perder quase 5 bilhões de reais. Os manifestantes se reuniram em frente à Estação da Luz, na região central de São Paulo, de onde iniciaram uma passeata. O trânsito ficou complicado nas ruas próximas ao protesto e os motoristas irritados. Este desistiu de ficar no congestionamento e procurou um outro caminho. Muitos nem sabiam do protesto. Estou vendo agora que o pessoal está saindo para lá, né? Acaba atrapalhando, pô. Bastante, bastante. Ainda mais esse calor, né? Luiz estava preocupado. Ele faz entregas de frango em restaurantes e padarias da capital e já estava atrasado com o serviço. Já atrasou, já. Tem previsão? Não, mas a gente tem que ter calma, né? Não adianta ficar nervoso. Paciência, né? Paciência, é isso mesmo. O movimento pacífico busca manter um diálogo com os órgãos de trânsito e com a polícia militar, com o governo, para que as manifestações transcorram garantindo o nosso direito e sem nenhum tipo de violência. Os integrantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, seguiram pela Avenida Prestes Maia e invadiram o prédio do Ministério da Fazenda de São Paulo. A faixa trazida pelos manifestantes revela o motivo de mais uma manifestação aqui na capital. Eles são contra o ajuste fiscal anunciado pelo governo federal e que prevê cortes no orçamento, inclusive em programas sociais, como Minha Casa Minha Vida. Antes do ato terminar, ainda houve um princípio de confusão. Alguns manifestantes se assustaram com a chegada dos homens da Força Tática da Polícia Militar. Houve correria, mas não teve confronto. Depois de 3 horas, os líderes do movimento decidiram desocupar o prédio da Fazenda e encerrar o protesto. Houve protestos do MTST também em outras capitais do país. Em Brasília, segundo a Polícia Militar, 2.000 pessoas participaram do ato e algumas chegaram a invadir o saguão do prédio do Ministério da Fazenda. Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto também protestaram contra a política de ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff. A polícia do Distrito Federal chegou a usar gás lacrimogênio para conter os manifestantes e retirá-los do prédio. Seguranças do Ministério e homens do BOP e da Cavalaria foram acionados e montaram um cordão de isolamento na frente do Ministério. A presidente Dilma Rousseff passou o dia negociando a reforma administrativa e as mudanças dos ministérios. Em sua agenda oficial, apenas despachos internos. Ela se reuniu no Palácio da Alvorada com o vice-presidente Michel Temer e os líderes do PMDB no Congresso Nacional. Depois se encontrou com o ex-presidente Lula e com o presidente nacional do PT, Rui Falcão, e também os ministros petistas Aloysio Mercadante, Ricardo Berzoini, Edinho Silva e Jacques Wagner. Depois do encontro com a presidente Dilma Rousseff, o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, afirmou que a reforma ministerial deve sair amanhã. Segundo ele, a presidente quer anunciar as trocas nos ministérios antes da viagem que fará a Nova York. Também participaram do encontro o vice Michel Temer e o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. Atualmente, o PMDB tem 6 ministérios: Turismo, Agricultura, Aviação Civil, Assuntos Estratégicos, Minas e Energia e Portos. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o PMDB e a reforma ministerial. Dilma Rousseff tirou o dia de hoje para tentar fechar a sua reforma ministerial. Observada a partir de pequenos detalhes, a articulação dessa reforma dá uma ideia da situação em que se encontra Dilma Rousseff. Com a decisão do vice-presidente Michel Temer de tomar distância dessa reforma, ele disse que não vai indicar nenhum nome, chegou a sugerir que não fosse feita a reforma. Com essa decisão de Temer, Dilma converteu em seu interlocutor preferencial junto ao PMDB da Câmara o deputado Leonardo Pisciani, que é o líder do partido na Câmara. Na campanha presidencial de 2014, Leonardo Pisciani e seu grupo político no Rio de Janeiro fizeram campanha aberta e declarada pela candidatura de Aécio Neves, do PSDB. Agora, num processo meio confuso, o líder Pisciani elaborou 2 listas com os nomes dos ministeriáveis do PMDB. Uma dessas listas contém os nomes dos candidatos a ministro da Saúde. Dilma vai retirar o Ministério da Saúde do PT para entregar ao PMDB.
O nome mais cotado dessa lista é o do deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. Ele é do grupo do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Numa entrevista concedida lá na Paraíba há 13 dias, esse deputado Manuel Júnior defendeu nada mais, nada menos do que a renúncia de Dilma Rousseff. A situação dela é insustentável, disse Manuel Júnior. Numa manifestação mais recente, de 8 dias atrás, o mesmo deputado disse que votará contra a recriação da CPMF. E o PMDB o indica para ministro da Saúde de Dilma Rousseff. Além das conversas que manteve com o PMDB, Dilma recebeu no Palácio da Alvorada os ministros do PT e o ex-presidente Lula, que voltou a Brasília para monitorar os passos da sua pupila. Lula revelou-se preocupado com as reações do PT à reforma de Dilma. O PT considera que não foi adequadamente consultado pela presidente sobre as mudanças. É como se o PT estivesse com o receio de que, nesta partilha fisiológica de cargos, o pavor do impeachment esteja fazendo de Dilma Rousseff uma presidente da República da cota do PMDB. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, respondeu hoje uma questão de ordem feita por partidos da oposição sobre as regras de tramitação de um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff e considerou ser possível um recurso ao plenário, num prazo de 5 sessões em caso de recusa por parte da presidência da Câmara. No entanto, Cunha não respondeu se atos praticados no mandato anterior podem ensejar um impeachment no governo atual. A oposição queria uma posição em relação ao uso das chamadas pedaladas fiscais para justificar o processo contra Dilma. Até o fim do mês, Cunha deve se definir sobre o pedido de impeachment formulado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. E a primavera começou com cara de verão, viu? Temperaturas altíssimas e índices de umidade do ar baixos. E para os próximos dias, a tendência é de que esquente ainda mais. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O tempo segue bastante quente e seco amanhã em quase todo o país. Mas a partir de sexta-feira, começamos a ter mudanças. É que áreas de instabilidade começam a se organizar como uma frente fria no sul do Brasil, provocando temporais amanhã no Rio Grande do Sul e já volta a chover também no interior de Santa Catarina e do Paraná. É essa frente fria que deve conseguir romper o bloqueio da grande massa de ar seco que está sobre o país e levar umidade para o interior do continente. Mas isso só a partir de sexta-feira. Antes disso, as temperaturas vão disparar ainda mais. Nesta quinta, chega a fazer até 31 graus em Florianópolis, 35 em Curitiba, 38 graus no Rio de Janeiro e 40 graus na capital mato-grossense. Aqui em São Paulo, o sol brilha forte, praticamente sem nebulosidade, o tempo continua bastante seco e o calor deve aumentar em todas as regiões do estado. Vamos ver algumas temperaturas? Olha só, na cidade de Presidente Bernardes, no Oeste Paulista, a máxima chega bem perto dos 40 graus. Vai fazer 39 durante a tarde. O calor também é grande em Ribeirão Preto. Amanhã pode fazer até 37 graus por lá. E aqui na capital, madrugada quente, com mínima de 19. E durante o dia, os termômetros chegam à marca dos 36 graus. Na sexta-feira, podemos ter um novo recorde de calor por aqui, mas como há previsão de chuva durante a noite, o final de semana promete ser um pouco mais fresquinho. Mais de 1 milhão de alunos da rede estadual de São Paulo vão ter que mudar de escola a partir do ano que vem. Cerca de 1.000 unidades vão atender os estudantes de somente um dos ciclos da educação. A mudança faz parte de uma reestruturação do governo e, segundo a Secretaria da Educação, será possível porque houve queda no número de alunos. Em menos de 20 anos, as matrículas caíram de 6 milhões para 4 milhões. Ainda segundo a Secretaria, escolas com ciclo único têm alunos com rendimento 10% superior aos das outras unidades.
O primeiro ciclo vai ter alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o segundo do 6º ao 9º e o terceiro estudantes dos 3 anos do ensino médio. As famílias vão ser informadas sobre o endereço da nova unidade até o mês de novembro. Hoje, a rede estadual de São Paulo possui 5.108 escolas e 3.800.000 alunos. A secretaria pede que os pais atualizem os cadastros no site atualizeseusdados.educação.sp.gov.br. Também é possível obter mais informações no telefone 0800 77 00012. Com a crise econômica que atinge grande parte das empresas, muitas pessoas perderam emprego no país. As contas não param de chegar e para conseguir uma colocação no mercado de trabalho, tem gente pondo a mão na massa de verdade em busca de uma nova oportunidade. Quem vê tanto cuidado de Charles com a massa, nem imagina que durante 20 anos essas mãos estavam acostumadas a mexer em muita graxa. Casado e pai de um filho, o metalúrgico está desempregado há 2 anos. A esposa, vendedora, também perdeu emprego neste mês. E pagar as contas da família ficou ainda mais difícil. A gente está tentando mexer alguma coisa, eu fabricar e ela vendendo. A gente tem que dar um jeito de driblar essa crise aí. Marido e mulher estudando lado a lado também para fugir da crise. O segurança Luiz ficou desempregado há 7 meses e hoje, com 50 anos, confessa que a idade é uma das barreiras mais difíceis de serem quebradas na hora de conseguir um emprego. Eu tenho uma vasta experiência em muitas funções, tudo, mas essa idade dificulta muito a idade, a aparência. Eles dão preferência a pessoas mais novas. Para driblar os obstáculos da recolocação no mercado de trabalho, através do programa Via Rápida Emprego, o governo do estado de São Paulo está com 12.000 vagas abertas em cursos de profissionalização como este de panificação. Nós estamos aqui no extremo da Zona Leste atendendo esta comunidade. E o objetivo da circulação da unidade móvel, que o próprio nome está dizendo, é ir aonde não há uma escola técnica e nenhuma FATEC. No primeiro semestre deste ano, a taxa de desemprego no Brasil alcançou 8,3% de toda a população economicamente ativa. Esses números do IBGE comprovam o aumento da demanda em busca pela recolocação no mercado de trabalho. Tem gente recebendo o seguro-desemprego já pensando no salário de 2016. De olho em uma nova oportunidade, ele procurou pela primeira vez o CAT, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo oferecido pela Prefeitura da capital. Tô procurando, hein? Foi a primeira vez aqui eu vejo aqui no CAT. Vou esperar, né? Ver o que vai dar, né? Já o Ítalo, de apenas 22 anos, luta em voltar para a Faculdade de Educação Física, que trancou porque ficou desempregado. Venho todos os dias. Sempre procurando emprego aí. Sempre é guerra todo dia, né? No dia a dia do CAT sempre teve essa procura, tanto por primeiro emprego, tanto por pessoas que estão buscando uma recolocação. Se tiver a experiência que a vaga exige, se tiver a vivência que a empresa está pedindo, ele não é impedido de participar por questão de idade, tá? Só que para auxiliar, nós temos as nossas oficinas, né? Toda quarta-feira, às 9 da manhã, nós temos oficinas voltadas ao mercado. A nossa próxima, que é o dia 30, é sobre apresentação pessoal, currículo e entrevista de emprego. Para mais informações sobre o CAT, basta acessar o site prefeitura.sp.gov.br. O endereço eletrônico do serviço oferecido pelo governo do estado é viarapida.sp.gov.br. Justiça de São Paulo decide bloquear os bens do ex-fiscal da prefeitura, Luiz Alexandre de Magalhães, envolvido na máfia do ISS. A Sexta Vara da Fazenda Pública de São Paulo decretou na noite de ontem a indisponibilidade dos bens do ex-fiscal da Prefeitura Luiz Alexandre de Magalhães e da ex-mulher dele, Ana Luzia dos Passos Rosa de Magalhães. A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público, que quer que ele devolva 46 milhões de reais aos cofres públicos pela máfia do ISS. Só no nome do ex-fiscal, os promotores encontraram 18 imóveis. Outros 24 estão registrados no nome da ex-mulher e de empresas de fachada usadas, segundo os promotores, para lavar o dinheiro do crime. Em mais um acordo de delação premiada na Operação Lava Jato, o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Vaz Costa Musa, cita o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB.
Musa afirmou que João Augusto Henriques, preso anteontem, era o lobista do PMDB e tinha influência na Petrobras. Em 2008, o lobista teria participado da indicação de Jorge Luiz Zelada para a diretoria internacional da empresa, com apoio do PMDB de Minas e com a palavra final do deputado federal Eduardo Cunha, PMDBista do Rio. Zelada sucedeu a Nestor Severó, ambos presos na Operação Lava Jato. Segundo o ex-gerente, as indicações para a diretoria internacional eram uma espécie de cota do PMDB, usada para abastecer o caixa do partido com o dinheiro dos desvios e irregularidades em contratos. Musa é o segundo delator a citar Cunha no esquema de corrupção da Petrobras. Em julho, o ex-consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo, disse ter sido pressionado pelo deputado a pagar $5 milhões em propinas para conseguir fechar contratos para a construção de navios sonda. Com a denúncia, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para investigar a suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo Eduardo Cunha. Eduardo Cunha disse que não conhece Eduardo Vaz Costa Musa e negou todas as acusações. O PMDB também negou envolvimento no caso e informou que nunca autorizou ninguém a se apresentar como intermediário do partido. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, ainda não marcou a sessão que vai analisar o veto da presidente Dilma Rousseff ao aumento dos servidores do Judiciário, uma das chamadas pautas-bomba. Em 6 horas de votação, iniciada ontem à noite, os parlamentares mantiveram 26 vetos e adiaram outros 6. A sessão terminou por volta das 2h20 da madrugada. Dos 26 vetos mantidos, 2 tinham grande impacto nas finanças públicas. O projeto que acabava com o fator previdenciário e o que dava isenção de PIS e COFINS para o óleo diesel. Os governistas queriam manter também o veto ao aumento dos servidores do Judiciário, mas não conseguiram quórum durante a madrugada. Uma sessão histórica no sentido de pôr fim àquilo que se chama de pautas-bombas, que, independente de atender um setor ou outro, mas elas são muito ruins para o país. A oposição pretendia derrubar esse veto, mas avaliou não ter os votos necessários. Com isso, a sessão foi esvaziada. O governo, apesar de ter leiloado quase a metade da esplanada dos ministérios, não conseguiu sequer colocar quórum, o que mostra a fragilidade do atual governo, que hoje não tem nem apoio popular e nem base política. Outro veto importante adiado refere-se ao projeto que estende a todos os aposentados a política de valorização do salário mínimo. Ontem, a presidente Dilma Rousseff se apressou em pedir a apreciação dos vetos, depois que o dólar passou dos R$4. Ela quis transmitir uma mensagem de tranquilidade ao mercado financeiro. Para o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a manutenção dos vetos evita a criação de novos impostos. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O Supremo Tribunal autorizou a abertura de inquérito contra Aloysio Mercadante, do PT, chefe da Casa Civil de Dilma, e contra Aloysio Nunes, do PSDB, vice de Aécio Neves na última eleição. André Vargas, do PT, ex-vice da Câmara, foi condenado a 14 anos de prisão. O Congresso manteve 26 de 32 vetos de Dilma, veto a despesas de 23 bilhões. Manteve os vetos de olho no futuro, na cadeira de Dilma. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aguarda a decisão do Supremo, ser ou não ser réu. O procurador Janot pede 184 anos de cadeia para Cunha e devolução de 40 milhões de dólares. Fazer andar ou não o impeachment de Dilma é decisão de Eduardo Cunha. Dilma tem 7% de popularidade, diz o Datafolha. Segundo o Ibope, o vice e sucessor legal de Dilma, Temer, tem 11% de popularidade. Se um impeachment arrastar também Temer, por 3 meses, esse mesmo Eduardo Cunha presidirá o Brasil e a nova eleição. Em camarote VIP do Rock in Rio, Eduardo Cunha foi vaiado por espectadores e chamado de ladrão. Cunha atribuiu o coro a uns petistazinhos. Dólar a 4,14, juros futuros de 15%, retroalimentados pelos erros e também pelas manchetes. Quem quebrou ou teme quebrar quer o poder e os cofres de volta. No Rio, arrastões e magnificações. Ônibus a caminho da Zona Sul voltarão a ter batida policial e detenção para jovens pobres em trajes de banho. É a Brigada das Sungas. Recomeçaram os justiçamentos.
agora comandados por acadêmicos da Zona Sul, acadêmicos de MMA, boxe, por aí. É a Brigada Pit Boys, Brigada dos Músculos. Carapicuíba, mais 4 mortos em chacina, 3 deles menores, entregadores de pizza. Já são 29 mortos em 3 chacinas na região de Osasco. Meros nomes e números sem rosto. Arrastões provocam escândalo, reações dos acadêmicos e seus músculos e justiçamento na Zona Sul carioca. Chacinas de pobres em São Paulo e pelo Brasil não produzem escândalos, nem ações e não têm culpados e punição. Boa noite. Promotoria da Vara da Infância volta a dizer que 90% das unidades da Fundação Casa, antiga FEBEM, estão superlotadas. O governo do estado nega que isso esteja acontecendo. Em menos de uma semana, 2 fugas aconteceram no complexo de Guaianazes. Um funcionário relatou ao Jornal da Gazeta a rotina de violência e ameaças dos internos. Este funcionário da Fundação Casa, que teve a identidade preservada, conta que é normal trabalhar sob a ameaça dos internos. O quê? Vou te matar. Os manos estão lá fora, hein? Cuidado, hein? Ele confirma que muitos colegas estão afastados por problemas psicológicos ou por agressão física. Saí de uma casa que era 5 funcionários para 70 jovens. Era uma casa difícil. Na minha unidade houve uma pancadaria, um plantão antes do meu, né? O funcionário tomou uma cadeirada no rosto, numa sala de aula, né? Segundo o presidente do Sindicato dos Funcionários da Fundação Casa, a situação é grave e, por isso, 670 estão afastados. E há ainda cerca de 1.500 licenças por mês entre 13 mil funcionários. Um colchão em cima do funcionário, ameaça que vai jogar ele do telhado, qualquer coisa, sempre tem esse tipo de pressão para nós funcionários do pátio, entendeu? Então é evidente que esse funcionário vai se afastar. Ontem, o governador Geraldo Alckmin disse que uma empresa de vigilância terceirizada que prestava serviço para algumas unidades faliu. O presidente do Sindicato dos Funcionários afirma que esse problema existe há 1 ano e dá margem para a entrada de drogas, celulares e aumenta a possibilidade de tumultos e fugas, como aconteceu nessa semana na unidade de Guaianazes, na Zona Leste, quando 33 jovens escaparam. 4 funcionários ficaram feridos. Se você tem 7 funcionários no pátio, né, para 60 adolescentes, é muito pouco. Mas no mínimo eles vão tirar 1 ou 2 para poder substituir lá a portaria. Tá? Vai faltar no pátio. O que realmente acontece dentro da Fundação Casa é uma incógnita para a população. Por um lado, o governo diz que os problemas são pontuais e isolados, mas por outro, além dos funcionários, a Defensoria Pública e o Ministério Público também denunciam que aqui dentro a situação é precária. Segundo as acusações, a maior parte das unidades ainda seguiria o velho molde da FEBEM, com superlotação, violência e até o compartilhamento de material de higiene como sabonete entre os internos. O promotor da Vara da Infância e da Juventude, Tiago Rodrigues, diz que, para obter informações, faz visitas regulares às unidades e que a lei é descumprida não apenas em relação ao número de internos. Felizmente, o problema não é isolado, pelo contrário, é uma rotina. Quando nós propusemos a ação civil pública em agosto do ano passado, mais de 90% do sistema socioeducativo estava superlotado e com unidades em desacordo com a lei do ECA e do SINASE. Atualmente, esse número não abrandou, pelo contrário, só se intensificou. O gasto com cada interno é de R$ 11.300 por mês, como consta no próprio orçamento do Estado. O governo respondeu às denúncias. A proporção de funcionários dentro da Fundação Casa, ela excede em muito o que é estabelecido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Não existe, na Corregedoria, não existe nenhuma denúncia de alguma ameaça real, no sentido de que possa ter havido alguma ameaça real a algum funcionário suficiente para impor medo. O corregedor da Fundação Casa destacou ainda que não há nenhuma denúncia por parte do Ministério Público ou de internos sobre o compartilhamento de material de higiene dentro das unidades. Uma das iguarias mais consumidas em São Paulo tem uma origem incerta. O pastel de feira não nasceu nas ruas, mas rapidamente se transformou em uma tradição para os frequentadores desses locais. Dia de feira é também dia de pastel, frito na hora, R$ 4,50 com qualquer recheio. O que mais sai é carne.
As barraquinhas do pastel ficam posicionadas estrategicamente nos extremos da feira. Quem está chegando ou indo embora dificilmente resiste. A gente espera quarta-feira para comprar, né? Mas pouca gente sabe como é que essa mania começou. E o assunto é polêmico. Você sabe, né? Comida do italiano. Mas que? Italiano? Será? Eu acho que é chinês. E essa história é enrolada mesmo. A Feira Livre aqui em São Paulo tem 101 anos. Começou com os chacreiros, imigrantes portugueses. O pastel teria vindo depois pelas mãos dos japoneses. Mas dizem que esse prato não começou a ser consumido assim nas ruas, não. A origem são as pastelarias de outros orientais. Para contar essa história, vamos até Xangai, até a Pastelaria Xangai na Praça da Árvore, na zona sul de São Paulo, uma das mais antigas da cidade. O dono é seu Paulo Lin, um chinês da província de Cantão. Ele comprou o comércio de um conterrâneo em 1956. Quem que inventou o pastel? Polêmica. Acho que é chinês, viu? A história mais aceita sobre a origem do pastel, quem nos conta é o filho de seu Paulo. Tule é quem cuida da pastelaria hoje. Eu acredito que veio da China e foi adaptado aqui. E depois os japoneses, em função da guerra, com a aliança que eles tinham com os alemães, eles passavam para os chineses e montaram também pastelarias, entendeu? História antiga, e não é que a rivalidade ficou? Nas feiras, ele tem que fazer pronto para fritar lá. Ele não pode fazer que nem nós faz na hora e frita na hora. Então o recheio dele é seco, por exemplo, da carne. Nosso é cremoso. Na feira ou no balcão, da China ou do Japão, parece que a disputa fica de lado quando a fome aperta. Dá uma passadinha por aqui, já como já uns 3, 4 pastel. É muito gostoso o pastel daqui. É uma tradição, eu gosto de comer toda semana, é bom. Muito bom. Eu acho que no fundo virou tipicamente paulistano e acho que brasileiro, porque é um alimento acessível, barato, né? O dólar volta a ter um dia de alta e fecha cotado a R$ 4,14. É o maior valor desde a criação do real. A moeda americana até chegou a abrir o dia em queda, mas logo subiu. No ano, o dólar já acumula alta de quase 56%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje, para variar, as redes sociais faziam piadas meio sinistras com a alta do dólar. Numa delas, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aparecia numa foto mostrando a nova nota de $1. Era uma nota de R$5. O dólar pode ir a R$5 em breve? Não é mais impossível. Pode cair para R$ 3,50? Até pode. Como se diz no mercado, os preços estão sem referência. O que influencia os negócios é o puro medo e a incerteza total do futuro mais imediato. O primeiro medo é o de a nota de crédito do governo brasileiro ser rebaixada, que outra empresa de avaliação de risco de calote diga que o Brasil é de alto risco. Com duas empresas dizendo tal coisa, muito grande investidor lá de fora não pode aplicar no Brasil. Uma parte do dinheiro de dólares iria embora daqui. Haveria uma desvalorização extra do real. Para se antecipar a esse risco de perder mais dinheiro, muita gente já vende reais e se livra de aplicações em reais. Por que tal medo? Porque o governo de Dilma Rousseff não tem o menor apoio para aprovar mesmo as medidas mais emergentes para tapar o rombo das contas do governo. Se não tapa o rombo, a dívida cresce. Se a dívida cresce, os juros sobem. Se os juros sobem, a recessão fica ainda pior. Quem quer investir em um país que não cresce? O grosso dessa crise do dólar é de confiança. O dinheiro não está fugindo aos montes do Brasil. O país não está em uma situação como a de tantas vezes no passado, com dívida externa. Ainda entram investimentos aqui. O que há é medo e incerteza. Medo de descrédito ainda maior do governo, da capacidade do governo de conter sua dívida e de colocar alguma ordem na economia que ele mesmo desarranjou. Não se sabe se o governo terá um orçamento pelo menos zerado, não muito no vermelho. Não se sabe se o Congresso vai espezinhar ainda mais a presidente amanhã. A gente mal sabe se o governo vai ser o mesmo no mês que vem. No meio dessa confusão extraordinária, o dólar sobe. Se não parar, a crise vai ser muito maior. Boa noite.
2 homens foram encontrados mortos hoje de manhã no centro de São Paulo, dentro de um freezer que estava sobre uma carroça abandonada. A polícia investiga o caso e ainda não divulgou as identidades das vítimas. Um crime nebuloso. E aí, quem é? Quem foi? Complicado, né, para nós. Quando o Mariano chegou para trabalhar, já com o sol alto, os peritos ainda estavam no local. Ney acompanhou a retirada dos corpos, mas não se lembra de ter visto as vítimas pela região. Segundo os relatos, eles eram da região, né? Mas eu nunca vi eles aqui, não. Fica um mistério no ar, né? Porque à noite ocorre muita coisa aqui, né? Muito morador de rua, muito usuário de droga. Foi Robson quem primeiro levantou a tampa do freezer que estava sobre a carroça, deixada de madrugada na Avenida São Luís. À noite ela não estava aqui, no local, ela não estava ali. Aí eu cheguei, quando foi umas 2h30, quase 3 horas da manhã, a carroça estava ali. Aí eu estranhei, porque não tinha dono por perto e já era de madrugada. E qual carroceiro que vai deixar uma carroça abandonada no meio da avenida? Aí eu perguntei pro meu amigo, eu falei, poxa, meu, essa carroça tá parada aqui já há mó tempão. Aí eu voltei por volta de 5h30 da manhã. Aí na hora que eu voltei por volta de 5h30 da manhã, eu falei para ele de novo. Falei, poxa, essa carroça tá abandonada, cara. Vamos pegar essa carroça aqui, vamos vender ela, vamos tirar da avenida. Ele falou, vamos, mas nós temos que ver o que tem dentro desse freezer, se tem alguma coisa ali dentro. Aí foi na onde que eu fui na frente e abri a tampa do freezer. Aí vi os 2 corpos lá. Ele não quer aparecer porque dorme na rua e tem medo. Porque todo morador de rua, quando tá em situação de rua, tá dormindo ali, a gente não sabe o que acontece. A gente está dormindo em céu aberto. E agora o pessoal ficou mais preocupado ainda? Ficou bastante. A gente fica com medo, né? Fica com medo porque não tem segurança. A carroça estava bem aqui, neste recuo, a menos de 100 metros da Praça da República. Os 2 corpos eram de homens com idade entre 25 e 30 anos. Um deles estava com as mãos amarradas e tinha hematomas no rosto. O outro, um corte na cabeça. A polícia desconfia que eram moradores de rua envolvidos em briga ou acerto de contas entre traficantes e usuários de drogas. 2 suspeitos aparecem nas imagens feitas por câmeras de segurança por volta das 2h30 da madrugada. Os investigadores tentam descobrir a identidade deles. A lei anticorrupção do Brasil é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe Márcio Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para falar sobre a eficácia da lei anticorrupção brasileira. Muito obrigada. E quando foi sancionada pela presidente essa lei anticorrupção, ela foi recebida com entusiasmo, porque parecia a renovação de uma esperança, do resgate da ética no trato da coisa pública, na relação público-privada. Entretanto, demorou muito para ser regulamentada, já houve reclamação. Depois, um certo desalento com a regulamentação apresentada pela própria presidente, em que amenizava de alguma forma ali a autoria, aqueles que estavam envolvidos nas denúncias, os suspeitos da corrupção. E já tem projeto propondo flexibilização da lei para liberar a pessoa jurídica, qual seja a pena para as empresas, somente serem apenadas aqueles que são julgados culpados, mas pessoa física, proprietários, diretores de empresa, etc. Eu quero ouvir do senhor se essa lei anticorrupção no Brasil veio realmente para enfrentar um problema que é tão antigo e que de fato existe, como atualmente estamos sendo lembrados, né, tão duramente pelos escândalos recentes, ou é lei que é para não sair do papel? Primeiro, boa noite aos telespectadores, Maria. Na verdade, a lei é boa, o seu texto é muito bom, a ideia do legislador ali foi adequada para aperfeiçoar o mecanismo de combate à corrupção no campo da prevenção, para que a corrupção não ocorra, mas também para a responsabilização. Responsabilização não só de pessoas físicas, mas também de pessoas jurídicas. Esta lei que está sendo regulamentada, que é de agosto de 2013, ela permite a responsabilização que nós chamamos objetiva, não precisa provar o dolo, a culpa, basta que tenha participado. E também as pessoas jurídicas. Então, a lei é boa. De fato, a regulamentação que sucedeu não foi das mais felizes. E já se fala, inclusive, na mudança da lei. Há projetos
O que eu gosto de dizer, muito embora sejam muito bem intencionados, ninguém duvida da intenção do reformador da lei, é muito cedo para fazer isso, não é? No Brasil nós temos aquela máxima de que algumas leis não pegam. Esta não vai pegar se já for alterada, ela não teve tempo. Não teve tempo de ser aplicada, mas ela tem permitido, no entanto, que o Ministério Público, por exemplo, já aplique a lei, independentemente da administração pública. Esta lei prevê o termo de leniência, o acordo que se faz com a pessoa jurídica que tenha praticado ou participado de algum ilícito. Para que todo mundo entenda, aquela colaboração premiada, ou a delação premiada, que toda hora a gente ouve dizer, agora há pouco mesmo noticiamos aqui na Gazeta, não é? Mais uma, etc., é feita com a pessoa física, no crime que a pessoa eventualmente tenha praticado. E o acordo de leniência é a mesma coisa, só que para a pessoa jurídica. Esta lei traz essa regulamentação. E nesse acordo de leniência, se prevê também que se amenize, que haja ganhos de amenização da pena para a PJ, a empresa, a pessoa jurídica? Pode, desde que ela colabore, forneça dados, recupere o prejuízo causado, devolva aquilo que acresceu ao seu patrimônio, ou seja, desde que ela atue para preservar ou restaurar o patrimônio público e a moralidade, de algum modo, se é que a moralidade pode ser recuperada, não é? Restaurada depois de violada, tenho dúvida, não é isso? Porque causa um dano no imaginário popular inestimável, enfim. Ela permite que haja uma redução da pena. Agora, é evidente que não pode isentar de pena, não pode se constituir um benefício para aquele que no passado cometeu algum ilícito. O que é interessante, se você me permite, é que o Estado de São Paulo já fez uma regulamentação desta lei, já há mais tempo, e recentemente o Ministério Público, junto com entidades todas, propusemos que os municípios passem também a regulamentar esta lei. Agora, nessa regulamentação feita em São Paulo, é bem aceito pelos municípios? Os municípios querem, de fato? Porque eu faço essa pergunta porque a impressão que acaba ficando é que existe um grande conluio do poder público com empresas, como a Operação Lava Jato está exibindo para o país, para o mundo. Né, no que está acontecendo agora. Existe, de fato, interesse do poder público nos municípios em aprender como aplicar a lei para prevenir e para corrigir? A expectativa que temos todos é de que tenha vontade, disposição, vontade política de implementar. Não é? Para isso nós precisamos, todos nós, exigirmos que essa consciência seja demonstrada e traduzida em atos. É preciso que haja uma coerência entre o discurso e a prática. O grande mal da administração pública brasileira é que ela não tem um trabalho de prevenção à corrupção, né, interna, para evitar a corrupção. Nós falamos durante anos que a lei de licitações era péssima, mas essas contratações, por exemplo, da Petrobras, quase todas sem licitação e num regime próprio de contratação, diferentemente da lei de licitações. Ou seja, talvez a lei não seja tão ruim assim, porque ela evita, ela previne o ato de corrupção. O decreto que foi proposto, neste Fórum Permanente de Combate à Corrupção criado aqui em São Paulo, ele ainda está sendo analisado pelos municípios paulistas, mas eu pessoalmente estou em campanha para que os municípios repliquem esta prática em toda a administração. E falando em campanha, o Ministério Público também aí está, eu não sei se ele promoveu ou está envolvido numa campanha de coleta de assinaturas. Sim. Para que as pessoas subscrevam um conjunto de medidas de combate à corrupção. E desse material que se possa, né, chegar aí a um número X e temos uma nova lei por iniciativa popular, como foi o caso da lei da ficha limpa. Exatamente. Como é que está o avanço, vamos dizer, dessa iniciativa? Vem coletando assinaturas, já, um número muito expressivo, são 10 medidas de aperfeiçoamento da legislação para punir, por exemplo, algo que não está previsto, o crime de enriquecimento ilícito, quando praticado por agente público. Isso ainda não é possível. A necessidade de devolução daquilo que foi apropriado. Seriam 10 medidas, um conjunto de 10 medidas para aperfeiçoar o sistema. Mas, independentemente dessas 10 medidas que são defendidas pelo Ministério Público Brasileiro, nós precisamos aplicar a legislação que está em vigor. Não há nenhum hiato nisso. A necessidade de aperfeiçoar
não deve partir de uma premissa falsa de que não há lei de responsabilização. Já existe a lei de responsabilização, nós precisamos aplicar a lei. E assim mostrar para as pessoas que nós não estamos aqui num Estado cuja administração esteja à venda, não é? Ou capturada por interesses egoísticos, partidários, políticos menores. Já há suficiente disposição normativa, a Constituição já deixa claro que a moralidade tem que ser o princípio. E precisa de mais lei? Eu tenho dúvidas se precisa, não é? Eu gosto de que as leis elas sejam aplicadas e cumpridas e executadas. Essa é uma batalha que o Ministério Público vem enfrentando desde sempre, é a sua vocação, mas acho que já há uma consciência do próprio judiciário quanto à necessidade de também cumprir o seu papel no quesito da responsabilização. Como é que o senhor avalia, para encerrar esse momento, essa atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, essa Operação Lava Jato, que chegou, né, ao nível que já chegou, desbaratando um esquema bilionário de desvio de dinheiro público, de corrupção, algo que deixa a população perplexa à medida que sabe, pelo volume de dinheiro envolvido tudo isso, mas sanções já sendo aplicadas e algo que também surpreende, porque a impunidade parece que sempre é o que prevalecia. Exato. O país está mudando de fato nesse sentido? Eu acho que não há saldo positivo num escândalo como esse. Não há nada de bom, não resulta nada de bom, mas há um indicativo que nos conforta. As instituições democráticas estão funcionando. É possível, sim, pela via democrática, melhorar o país. Não há outra opção. O caminho democrático. Eu digo isso porque Ministério Público, Judiciário, a Polícia, enfim, as instituições Banco Central e todos os outros órgãos que são próprios do ambiente democrático, do regime democrático, estão produzindo o seu resultado. Mas não há nada de bom para ser festejado. Muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Boa noite. Uma boa noite. Gabriel. No segundo dia de visita oficial aos Estados Unidos, Papa Francisco se reúne com o presidente Barack Obama. De manhã, Francisco foi recebido pela família Obama nos jardins da Casa Branca. Durante a cerimônia, que reuniu 15 mil convidados, o presidente americano agradeceu o pontífice por seu papel no processo de reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Antes de desembarcar ontem na base aérea de Andrews, em Maryland, o Papa fez uma visita oficial a Cuba de 3 dias. Obama e o Papa Francisco também falaram sobre a necessidade urgente de discutir as mudanças climáticas no planeta. O pontífice ainda fez referências ao drama dos refugiados. Já no início da tarde, Francisco saiu de papamóvel pelas ruas de Washington, atraindo milhares de pessoas. O Papa participou de um encontro com bispos na Catedral de São Mateus. Durante a reunião, ele declarou que os crimes de abuso sexual de menores pelos clérigos não devem se repetir jamais. Tali crimini non si ripetano. A seguir, Volkswagen. O presidente da Volkswagen renuncia após escândalo de fraude em veículos. E daqui a pouco, São Paulo, Santos e Palmeiras jogam as quartas de final da Copa do Brasil. No Morumbi, depois de muito tempo, São Paulo deverá ter todos os titulares em campo para receber o Vasco. 3 anos de garantia total e baixo custo de manutenção. Quanto vale? Um motor potente e econômico. Quanto vale? E contar com a maior rede de concessionárias do país. Quanto vale? Up 4 portas completo por apenas R$ 35.990 com taxa zero em 24 meses. E novo Fox Rock in Rio 1.6 completo por apenas R$ 46.990. Aproveite! Volkswagen Vale! Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Não importa o continente, o endereço, a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody. We'll open in 30 minutes.
Serviços Internacionais. Um mundo mais perto de você. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Depois dos ajustes necessários, o Brasil vai avançar ainda mais. Na nova etapa do Programa de Investimento em Logística, serão investidos mais de 198 bilhões de reais em parceria com a iniciativa privada. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão impulsionar o crescimento e gerar emprego e renda, além de trazer mais qualidade aos serviços prestados e dar mais competitividade às exportações. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. E vamos direto para as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Começam hoje as quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, duas partidas já acontecem neste momento, não é isso, Celso? Pois é, Gabriel, em Santa Catarina jogam agora Figueirense e Santos. Também neste momento o Internacional enfrenta o Palmeiras em Porto Alegre. Por enquanto, os dois jogos estão empatados em 0-0. Um pouco mais tarde, às 10 da noite, outros dois jogos. Fluminense e Grêmio se enfrentam no Rio de Janeiro, enquanto no Morumbi o São Paulo recebe o Vasco da Gama. Juan Carlos Osório poderá escalar força máxima para segurar o embalado adversário, vem uma sequência muito positiva no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está prontinho para interromper a boa fase vivida pelo Vasco, que ainda está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas não perde há 4 jogos. O jogo de hoje é pela Copa do Brasil, torneio mata-mata, que exige uma atenção maior para não tomar gols em casa. Na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo vê como distante a briga pelo título nacional. Resta a Copa do Brasil, que dá vaga à Libertadores, título inédito que o São Paulo ainda não possui. O Campeonato Brasileiro, para a gente, ficou um pouco difícil da gente conseguir o título, porque o Corinthians vem numa sequência boa e a gente consegue ganhar uma, empata a outra, perde a outra, então para a gente fica cada vez mais difícil. Mas matematicamente a gente tem chance ainda de conseguir subir para o G4, se manter no G4, e a gente vai brigar no G4, e na Copa do Brasil não vai ser diferente. A diferença é que nesse jogo o São Paulo vem mais reforçado. Terá o retorno de vários jogadores, entre eles Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Michel Bastos, Ganso, Pato, Ufa. Com um time desses, fica difícil não pensar na possibilidade de título na Copa do Brasil. Gabriel, e antes, teve gol, né? Isso, enquanto eu dava aqui o 0-0, gol do Santos lá em Santa Catarina. Santos sai na frente do Figueirense 1-0. Ô Celso, falando do São Paulo, o Osório finalmente vai colocar o time titular em campo, mas nem o torcedor, eu acho que nem ele mesmo sabe qual que é esse time titular, né? Muda tanto. Mas essas mudanças, ele tem o respaldo da fisiologia. É que a gente não está muito acostumado a respeitar a ciência no Brasil. Aqui tudo na base de improviso. E ele quer ganhar um título. E para ele é mais viável ganhar a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro. A diferença do São Paulo para o Corinthians, por exemplo, é muito grande e só um milagre para o São Paulo alcançar. Já na Copa do Brasil, esse caminho é teoricamente mais fácil. Por isso que ele acabou priorizando a Copa do Brasil. Acho que faz sentido. Muita gente gosta de ver o time sendo repetido para ganhar entrosamento. É aquela conversa que a gente tem sempre aqui no Brasil. Mas eu acho muito válida também essa maneira dele trabalhar. Você tem que ter um elenco grande. Isso é o que o São Paulo não tem, mas precisa ter. Valeu, Celso. Boa noite, até amanhã com os gols de hoje. Tchau, tchau. Tchau. Stella, com você?
Presidente da Volkswagen renuncia após escândalo de fraude em testes de poluentes. Martin Winterkorn, de 68 anos, era presidente executivo da Volkswagen desde 2007. Por meio de um comunicado, o executivo disse que renuncia pelo bem da empresa. Winterkorn afirmou que não está a par de nenhum erro que tenha sido cometido por ele e disse estar chocado com os acontecimentos dos últimos dias. O próximo presidente do grupo Volkswagen deve ser anunciado na sexta-feira. O escândalo veio à tona na semana passada, depois que o governo dos Estados Unidos acusou a marca de adulterar resultados em testes de poluentes em quase 500 mil veículos vendidos no país. Ontem, a Volkswagen admitiu que 11 milhões de carros a diesel em todo o mundo foram equipados com um dispositivo que permite enganar testes de controle de emissões de gases poluentes. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10, com Gabriel Cruz e Juliana Verboni. Uma boa noite para você. Até às 10, eu te espero. A internet mudou o serviço de táxis. Veja como é a nova rotina destes profissionais em Conectados. Hoje, 11h30 da noite.